Imagine acordar em um mundo onde toda a civilização virou pedra. Cidades cobertas por florestas, prédios engolidos pela natureza. E o silêncio absoluto domina a Terra. Tirando os animais, né? Não há mais internet, não há mais governo, não há batalhas, por enquanto. Mas só é o instinto e o vazio. É nesse cenário que Dr. Stone se inicia, uma das obras mais inteligentes e simbólicas dos animes modernos, que nós vemos a ciência e a filosofia se misturando em uma história, sobre o renascimento da humanidade, a fé no conhecimento e o preço do progresso. Seika Ishigami desperta após milhares de anos após a petrificação global. Ao contrário de outros protagonistas, ele não tem poderes sobrenaturais, não busca vingança, nem depende do acaso. Sua força está no intelecto, na mente que não se rende. Ele é a encarnação da razão, da curiosidade humana que desafia o impossível. Psicologicamente, Seika representa o arquétipo do Prometeu moderno, aquele que rouba o fogo dos deuses não por ambição, mas por amor à humanidade. Ele acredita que o conhecimento é a única luz capaz de afastar a escuridão da ignorância. E mesmo cercado pelo colapso total, ele continua acreditando. E uma frase que o define é: a ciência pode parecer fria, mas é movida pela paixão de entender o mundo. Essa é a primeira grande ideia de Dr. Stone. A razão não é o oposto da emoção, é a forma mais pura de esperança. Seika forma o chamado reino da ciência, onde cada aliado simboliza uma parte essencial do espírito humano. Taijiro é o corpo, a força brutal movida pela resistência e pela fé. E o Zuriha é a alma, o cuidado, a arte e a sensibilidade. Chrome é o instinto de curiosidade, o cientista que não nasce no meio dos livros, mas no fascínio pelo conhecimento. Juntos, eles representam a tríade do desenvolvimento humano: corpo, alma e mente, enquanto reconstrói ferramentas. Fornos, eletricidade, o anime mostra algo mais profundo. Cada invenção é uma lembrança de o que a humanidade foi capaz de fazer, e que também somos capazes de se unir. A ciência aqui não é um sistema, é um símbolo de conexão, criatividade e superação. Mas o equilíbrio é quebrado com a chegada de Tsukasa Shishio, o homem mais forte do mundo. Ele acaba sendo despertado por Senku, mas com uma visão completamente oposta à de Senku. Para Tsukasa, a civilização antiga foi um fracasso. A tecnologia criou desigualdade, destruição e injustiça. O homem moderno, segundo ele, se afastou da natureza pura e se perdeu em ganância e poder. A sua ideologia é simples e brutal. Só os jovens, os puros e os fortes merecem renascer. Os adultos corruptos, os gananciosos, devem permanecer em pedras. Tsukasa não quer reconstruir o passado, ele quer iniciar um novo mundo. Filosoficamente, Tsukasa representa o ideal bom selvagem de Rousseau, a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Para ele, o verdadeiro paraíso é retornar à natureza, mas sua pureza esconde um paradoxo. Ao destruir a ciência para criar um mundo justo, ele se torna aquilo que o condena, uma ditadura da pureza. E psicologicamente, o Tsukasa é um homem ferido pela civilização. Sua visão moral é movida por traumas, pela revolta diante das injustiças do mundo antigo. Ele não odeia a humanidade, odeia o que ela se tornou. Mas sua crença é cega, transformando o ideal em autoritarismo. O conflito entre Seika e Tsukasa é a essência de Dr. Stone, pelo menos na primeira parte. Não é apenas uma batalha entre dois homens, mas duas ideias eternas: razão e natureza, progresso e pureza, futuro e o passado. Seika acredita que o conhecimento é o que nos faz humano. A ciência é a expressão da curiosidade divina que existe dentro do homem. Tsukasa acredita que o conhecimento é o que nos separa da essência, que ele destrói a simplicidade e o espírito é corrompido. É como se ambos fossem dois lados de uma mesma moeda. Seika representa o logos, o pensamento racional. Tsukasa representa o panatos, a emoção e o instinto. E o equilíbrio entre eles é o que define a história da humanidade. Essa dualidade ecoa o pensamento nietzschiano, o conflito entre o apólis e o dionisiaco, entre a razão que ordena e a força vital que destrói para recriar. Dr. Stone é essa dança eterna entre construções e ruínas, conhecimento e natureza. Há também uma dimensão filosófica curiosa. Seika trata a ciência com a mesma devoção que muitos têm por Deus. Cada descoberta é um milagre conquistado pela lógica.
Ele não reza, obviamente, mas ele experimenta. Não pede salvação, ele a constrói. O anime mostra que o mundo sem uma religião, a ciência se torna um novo mito, o novo fogo sagrado. Ela dá sentido, direção e esperança. A fé cega no progresso, mas também carrega o mesmo perigo das crenças antigas. A fé cega no progresso, sem reflexão sobre suas consequências. Por isso, Dr. Stone não glorifica a ciência, ele a humaniza. A razão precisa da ética, assim como a invenção precisa do propósito. Sekan representa a mente que ilumina, mas sem coração até a luz pode se cegar. Há algo profundamente humano em cada personagem. O despertar literal das pedras é uma manifestação para o despertar interior. Sekan abre os olhos. Não é apenas o corpo que desperta, é a vontade, a curiosidade e o desejo de continuar. Cada humano petrificado representa um estado psicológico da apatia e do esquecimento. Romper essa pedra é romper o medo. A petrificação simboliza o que a psicologia chamaria de paralisia existencial, o momento em que o ser humano é esmagado pelo vazio, congela diante da vida. E o renascimento é o momento em que ele decide agir, criar e recomeçar. Sekan e Tsukasa são arquetéticos junguianos. Sekan representa o sábio, aquele que busca compreender. Tsukasa é o herói trágico, movido pelo impulso de purificar o mundo. E o choque entre esses dois é o mesmo que ocorre dentro de nós. A mente quer evoluir e o coração quer voltar para o puro. No fim, Dr. Stone é sobre muito mais do que ciência. É sobre o significado de ser humano. E sobre a capacidade de cair e levantar, de perder tudo e ainda assim continuar querendo. Cada invenção, da pólvora, da lâmpada, é um símbolo da esperança humana. Não é apenas tecnologia, é uma lembrança que a curiosidade é o instinto mais lindo do ser humano. A pedra, no fundo, é o que nos aprisiona. Medo, ignorância, estagnação. E enquanto ela se quebra, não nasce só um corpo, nasce um sentido da existência. Enquanto houver alguém disposto a pensar, a imaginar, a criar, a chama da civilização continua acesa. Porque a verdadeira força da humanidade nunca esteve nos músculos, mas na mente e no coração que a guia.